Olá, meninas do cafezinho da tarde, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu venho aqui fazer mais um cafezinho da tarde com vocês no nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu venho compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida e o que eu tenho aprendido, né? Trazendo para vocês um pouquinho desse reflexo. Nós somos um reflexo, né? Então, um pouquinho desse reflexo do que eu tenho aprendido na minha vida com relação ao Evangelho de Cristo. Então, a gente no nosso primeiro podcast, nós falamos sobre burnout. O que é burnout? Burnout é um termo clínico utilizado para um processo que a gente passa de completo esgotamento. Ele pode ser físico, pode ser emocional, pode ser espiritual. Eu estou fazendo um vídeo, não posso ser incomodada agora, tá? Agora eu estou usando, meu amor, para gravar. Daí o burnout, ele é esse esgotamento, essa fadiga extrema que nós passamos. E eu tive burnout, conversei com vocês, expliquei, tive burnout. Eu comecei em 2020 e daí novamente tive agora em 2020 e 23 para 24. Conversei com vocês sobre 6 diferentes pontos sobre burnout e hoje eu vou estar trazendo mais alguns para desmistificar muita coisa que infelizmente o meio cristão ainda tem sobre o burnout, né? Os pontos que eu vou conversar com vocês hoje, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui embaixo. E se você está ouvindo esse vídeo através do podcast no YouTube, você pode enviar, né? Através dos comentários, qualquer dúvida que você tenha ou alguma coisa nesse tópico. Então, bora lá. Ponto 7. A alimentação consome energia que não temos ao se alimentar de forma não nutricional. Então, o burnout, ele já é esse esgotamento extremo que nós sentimos. Quando a gente tá com esse esgotamento acontecendo, se você se alimenta demasiadamente, né, muito, de uma forma não funcional, o teu corpo vai gastar ainda mais energia para tentar digerir aquele alimento que não vai trazer mais energia e saúde para o teu corpo. Então é como se você tivesse, eu sempre falo, né, com a fibromialgia, eu tenho várias colheres de energia no dia. Só que atividades que levariam uma pessoa comum a fazer com, um exemplo, tomar um banho. Uma pessoa comum tomaria um banho, lavar cabelo e tal, com talvez uma colher de energia de um dia que ela tem 20 colheres. Eu tenho 6 colheres e talvez 2 já são para eu tomar banho. Então, assim, o nível de esforço que eu tenho que passar para poder realizar pequenas tarefas é muito grande, por conta da quantidade de obstáculos que eu tenho que são maiores, né? Eu lido com depressão hormonal, com a ansiedade, com a fibromialgia, com as dores no corpo, com a questão emocional. Então, são vários os obstáculos que eu tenho que passar. Então, para conquistar coisas simples, eu levo mais esforço do que uma pessoa comum, né, que não tem esses obstáculos, esses desafios levaria. Então, se eu decidir comer demasiadamente, comer muito, e não comer os alimentos que são nutricionais para o meu corpo, eu vou acabar gerando ainda mais uma exaustão. Então, é uma exaustão já em cima da exaustão que você tá. Então, prejudica você, prejudica o seu quadro, caso você não tenha uma alimentação saudável, tá? Detox é um passo inicial no processo de cura. Quando você pensa em detox, você pensa em
abdicar de hábitos que vão estar causando mal à tua saúde a curto ou longo prazo. Então, uma das formas de fazer o detox é o jejum, né? Você pode fazer o jejum intermitente e ele, através da cetose, depois da cetose, o teu corpo vai começar a consumir as células do teu corpo que possuem toxinas, e o teu corpo vai se automaticamente, Deus é tão sábio que ele faz o nosso corpo automático para poder fazer esse processo de queimação das células danificadas ou com toxinas do nosso corpo. Então, é um passo, caso você tenha burnout, ou você acredite que você esteja, né, cansando, se exaurindo aí na tua vida, dá um passo para trás e avalia o que você está ingerindo. E avalia quando você está ingerindo. Porque eu, Karina, como eu tô compartilhando com você coisas que eu passo, né? Eu aprendi a fazer esse detox. E tem sido para mim uma ferramenta muito boa no processo inflamatório. Por quê? Porque meu corpo inflama naturalmente por conta da fibromialgia. Então, desinflamar, antes eu desinflamava, não utilizava o jejum intermitente. Hoje ele já é um aliado comum na minha vida e tem me ajudado assim extremamente a melhorar, me sentir mais leve, sabe? Desinchar. Próximo ponto. O burnout pode ocorrer em diferentes períodos de sua vida. Como eu falei para vocês, eu tive o meu primeiro, né, os seus primeiros traços de burnout lá em 2020, 4 anos atrás, e eu até ali não sabia o que era, tinha muitas dúvidas do que viria a ser esse burnout, e a partir do momento que eu comecei a entender, a buscar, a ler, a buscar no Senhor respostas, Deus foi clarificando o meu caminho, né? E daí eu comecei a entender que o burnout, assim como o luto, ele vem em espiral. Às vezes você não tá sentindo tanto uma onda, e daí uma onda vem e lhe leva. E daí você precisa dali tentar se estabilizar novamente aquele processo. Então, o burnout, esse desgaste, né? Ele pode ocorrer em diferentes períodos. Você não precisa ter necessariamente só uma vez na vida. Não é porque você teve o burnout uma vez que você não vai ter mais. É como a depressão ou a ansiedade. Ele vem, às vezes, independente apenas do seu estilo de vida. Ele pode ser... O nosso estilo de vida prejudica. Mas ele pode acontecer em diferentes áreas também. Assim como eu falei para vocês, a área física, a área espiritual, a área emocional. Você pode ter um burnout de um relacionamento, não necessariamente do seu trabalho, das suas demandas do trabalho. Normalmente são relacionamentos que nos causam desgaste, daí a gente tem o burnout dentro dele. Podemos usar o burnout como forma de reconhecer os sintomas e desacelerar. Uma das ferramentas, né, de lidar com o burnout, de aprender a cuidar, é desacelerar. Eu já venho compartilhando com vocês o meu desaceleramento desde dessa época de 2020. Eu fechei minha loja, eu parei de produzir as minhas ilustrações, foquei no básico, realmente o que precisava fazer, que era ensinar meus filhos e cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo. E fui tirando responsabilidades da minha vida até o ponto de chegar onde eu cheguei agora, os meninos, né, esse próximo ano, depois de 9 anos, vão para a escola curricular pela primeira vez. E eu vou ter 1 ano de licença médica para eu realmente focar nos meus exercícios, nos meus estudos bíblicos, em mim. Vai ser a primeira vez que eu vou estar focando em mim. Eu sinto que, assim, desde que eu casei, primeiro eu focava no meu esposo, né? Aí depois meus filhos, depois vieram os filhos. E você vai
tentando fazer tudo por todos e você vai deixando o seu copo vazio, né? Eu fui me enchendo, graças a Deus, de Deus, mas a minha alma ficou sofrida. Quem eu sou, eu fui me perdendo por conta das demandas e isso fez com que o burnout piorasse, né? Então, hoje, quando eu olho para trás, ali para a época de 2020, eu consegui ver alguns dos sintomas do burnout e agora eu já consigo ver, se eu tô de tal forma, eu não consigo realizar tal compromisso. Então eu vou dar um passo para trás e eu sei que eu vou ter uma perda social, eu sei que eu vou me sentir mal, mas vai ser melhor do que me forçar e piorar com aquilo. Então você passa a compreender o teu corpo, compreender tuas necessidades e a respeitá-las, porque você sabe o que é que vai acontecer caso você não respeite o seu corpo e os seus limites, né? Próximo ponto, podemos ter burnout de um estilo de vida que idealizamos e amamos. Vou dar o meu exemplo novamente. Desde que eu namorava, né? Eu comecei a namorar meu esposo, eu tinha 16 anos. A gente sonhava em ter a casa, ter nossos filhos. E hoje nós vivemos a conquista de muitos sonhos nossos. Mas isso não me impediu de ter burnout, de estar vivendo e realizando esses sonhos. O burnout, ele veio de uma forma muito sutil. Foram nas pequenas coisas que eu não fui limitando e fui me forçando a fazer. Mesmo sabendo que aquilo a curto ou longo prazo me traria uma exaustão, por conta até da própria fibromialgia, né? Então, eu amo ensinar meus filhos em casa, eu amo cuidar da minha casa, eu amo me cuidar até, mas eu fui deixando essas coisas me consumirem ao ponto de adoecer, né? A opressão da responsabilidade. E eu precisei dar esse passo para trás, né? Tirar um ano de licença médica para poder estar fazendo o cuidado ao meu corpo, às minhas necessidades. E o próximo ano vai pertencer ao Senhor. Ele vai dizer o que é que a gente vai fazer. Mas nós confiamos em Deus e graças a Deus por essa possibilidade, né? De eu administrar a casa, os meninos, o meu marido trabalhar e a gente poder levar essas necessidades. O último ponto que eu vou estar falando hoje, ponto 12. Podemos burnout de relacionamentos ou trabalho. Foi aquele ponto que eu falei para vocês. Não necessariamente do seu trabalho. Muitas vezes o burnout ele tá relacionado, né, ao ambiente de trabalho, à sua empresa, ao seu emprego, mas não necessariamente ele é disso. O burnout, ele pode estar relacionado a um relacionamento que você está tendo na igreja com alguém e aquilo tá te consumindo, tá te desgastando, tá te esgotando. Pode ser de um relacionamento como um casamento e daí você precisa ali realinhar os alicerces e estar orando e colocando diante de Deus qual o propósito dele para o teu casamento, que é as coisas que vocês precisam melhorar, o que você precisa conquistar, né? Em dupla ali, em comunhão. Pode ser com relação ao teu relacionamento com os filhos, se os filhos te dão muito trabalho, ou se você já tem uma característica de ter ansiedade, né? A preocupação exacerbada com os filhos, com o futuro deles. Eu lembro que eu estava assistindo um podcast e a moça estava falando que... Não, na verdade, nem foi o podcast, foi o livro, Mommy Burnout, que eu estou escutando. A mãe, ela falava assim, a terapeuta falou que a quantidade de possibilidades fazia a mãe ficar totalmente, extremamente esgotada, porque ela sempre estava buscando o melhor para os filhos. E nessa busca, nessa leitura, nesse consumismo de informação, ela foi se desgastando, porque... e eu senti, quando ela falou isso, eu me identifiquei bastante, porque com relação, eu vou falar da educação deles, né? Eu buscava tudo do melhor.
Eu lia, tentava ler os melhores livros, tentava fazer os meus estudos, me forçava a estudar, me forçava a pesquisar, me forçava a obter os melhores livros para eles. Quais são os melhores livros para eles lerem na escola? E essa coisa de você sempre querer o melhor, o melhor, o melhor, o melhor, faz com que você vá se consumindo de uma preocupação de estar perdendo alguma coisa. Meus filhos vão ter uma perda, meus filhos... E isso, ele vai consumindo a tua vida ao ponto de te causar desgaste. E esse desgaste total, esse esgotamento das energias, que é o burnout. E o burnout, gente, ele gera um bloqueio. A partir do momento que você fica em burnout daquilo, você não consegue dar o próximo passo. Porque é mais ou menos assim como se eu pudesse explicar para vocês. É como se eu fosse construindo uma montanha na minha frente com pequenos cubos. Se fosse colocando esses cubos. E cada vez que eu me preocupo com o futuro dos meus filhos, vou dar um exemplo, eu coloco um cubo lá. O livro tal, eu tenho que comprar, eu vi a postagem de tal pessoa sobre tal livro, eu boto um cubo lá. A alimentação, será que meu filho deve comer isso? Bota um cubo lá. E você vai colocando isso, aí a partir do momento quando você vira, você não sabe onde foi que aquela montanha surgiu na sua frente. E toda vez que você pensa naquele determinado assunto, naquele determinado relacionamento, você olha para aquilo e você só vê a montanha. E você não consegue fisicamente transpor aquela montanha. Porque você construiu emocionalmente uma montanha na sua frente. A Cunhinha tá dizendo que aconteceu isso com ela. Então, aconteceu como eu falei comigo, né? Durante 4 anos, indo e voltando, vários sintomas. Eu fiz terapia por 2 anos e hoje eu trato, graças a Deus, a depressão e a ansiedade com medicação, assim como a fibromialgia, né? A medicação serve para os 3. E tem sido um cuidado extremo que eu tenho tido comigo mesma. Óleos essenciais, atividade física, me rodear de pensamentos e pessoas que fazem o bem para mim e buscar respostas, não de forma exagerada e exacerbada, mas buscar essas respostas de como melhorar. Quais são os sintomas? O que é que eu posso ver? Então, eu vou repetir para vocês as 4 coisinhas que eu conversei com vocês hoje, tá? Primeiro, burnout pode ocorrer em diferentes períodos de sua vida, não necessariamente em um só. Você pode ter burnout hoje, se recuperar desse burnout, dessa experiência, e daqui para frente, infelizmente, em outro momento, você ter burnout novamente. Pode usar o burnout como forma de reconhecer os sintomas. Então, a gente pode usar como aliado. Se você já teve burnout, você já sabe qual o limite do teu corpo naquela circunstância. Em outras circunstâncias, se você vê seu corpo já reagindo de tal forma, você diz, epa, para um segundo, dá um passo para trás e reavalia as tuas prioridades e o que pode, naquele relacionamento, naquela circunstância, dar um passo para trás para você poder respirar. Muitas vezes não respiramos e sofremos... Ponto 11, perdão, li o ponto errado. Podemos ter burnout de um estilo de vida que idealizamos e amamos. Não necessariamente de um trabalho que você não gosta, de uma coisa que você está fazendo só por dinheiro. Não é só isso. O burnout, ele pode ser, e muitas vezes da nossa vontade de fazer o melhor, de buscar o melhor. E a gente se joga tanto nisso que a gente esquece de controlar as nossas necessidades pessoais de conquista e a gente se absorve naquilo. E o último ponto podemos burnout de relacionamentos ou trabalho. Não necessariamente o seu emprego, né? Você pode ter burnout de relacionamentos também, o que é bem triste, né? A gente ter isso acontecendo na nossa vida. Então é isso, gente. Eu hoje conversei com vocês mais uma vez sobre burnout. Eu tô fazendo a leitura do livro e escutando um podcast sobre isso e tô anotando as pequeninas coisas que depois que eu escuto ou leio que me chamam a atenção.
eu quero perguntar se vocês têm alguma pergunta. Vou deixar aqui os últimos 5 minutinhos do podcast para responder algumas perguntas se vocês têm ou vocês têm alguma dúvida. Esse podcast ele vai estar na íntegra no YouTube, então você vai poder no YouTube estar acessando. Vou ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Eu estou ao vivo no Instagram nesse momento e estou gravando no iPad. Pronto, eu acho que vocês não têm perguntas, então eu vou encerrar. Obrigada por você ter estado aqui comigo tomando meus cafezinhos e conversando um pouquinho sobre burnout. E eu vou, como eu falei para vocês, estar postando esse cafezinho no nosso YouTube, tá bom? Um forte abraço para vocês. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês e obrigada por sentarem aqui à nossa mesa. Antes de ir, eu quero orar por a gente. Eu vou orar por vocês, que o Senhor esteja abençoando a vida de vocês e a minha vida também, né? Senhor Jesus, muito obrigada por o teu cuidado, obrigada por essas irmãs que sentaram comigo ao redor da mesa e conversamos um pouquinho sobre esses 4 tópicos do burnout. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, quais são essas evidências de burnout da nossa vida e que nós possamos conseguir, através da força que o Senhor dá, dar esse passo para trás e poder se cuidar, Senhor. Poder cuidar dos nossos relacionamentos, das nossas emoções, da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Em nome de Cristo, muito obrigada por todas as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Em nome de Cristo, amém. Amém, meninas. Um abraço. Deus abençoe vocês, viu? Um abraço. Tchau, tchau.